Olá! No tutorial de hoje você vai aprender a fazer essa linda bolsa em fio de poliéster. Eu sou a Joana, aqui do canal Arte Crochê, e é um prazer ter você aqui comigo. Eu já te adianto que essa é uma das bolsas que eu mais amei fazer, porque ela tem um tamanho ótimo e com todos esses acessórios que a gente utiliza nela, facilita demais, além de deixar extremamente firme zíper, alça e o fundo dela. Eu também vou te contar onde que você encontra esse kit para fazer essa bolsa com esses acessórios. E se você é dessas que gosta de fazer um tutorial rápido com uma bolsa com bastante espaço interno, essa bolsa aqui é para você. Coloquei aqui um caderno menor para você ter ideia do tanto de coisa que cabe aqui dentro. Vou te mostrar melhor esses detalhes. O zíper dela, então, a gente costura direto na bolsa, então fica extremamente resistente, fácil de ser colocado. Até indico que você salve esse vídeo aqui, para quando você for usar esse zíper em um outro modelo de bolsa, que você coloque desse jeito que eu vou te mostrar aqui, que é muito mais fácil. E se você é como eu, que não gosta de ficar perdendo muito tempo em uma bolsa, porque demora muito pra fazer, essa bolsa aqui, apesar de ser feita com fio de poliéster, ela rende muito, você consegue fazer ela rapidinho em um dia só. Ficou medindo 29 centímetros até a base. E de comprimento, ela ficou aqui com 33 centímetros, então é uma bolsa grande que inclusive dá pra usar até na praia, né? Mas pro dia a dia é excelente porque cabe de tudo que a gente precisa aqui dentro. Mostrando um pouquinho mais dos detalhes, a alça a gente costura direto na bolsa, ela também fica super firme e fácil de ser costurada. É uma alça de qualidade, né? O material dela é resistente. O zíper também, ele é vendido assim, esse kit. A alça, o zíper e o fundo, lá na loja Matilda. E a loja Matilda, ela vende tudo, até mesmo os fios para você fazer sua bolsa. Então, você pode pedir tudo que você precisa em uma loja só, que facilita muito, né? Eu vou deixar aqui embaixo para você, na descrição, o link de todos os materiais que vamos precisar nessa aula. E agora eu vou te passar a lista completa aqui no vídeo também. Então, eu utilizei esse kit aqui que vem com o fundo, a alça e o zíper. Aproximadamente 250 metros do fio de poliéster de 5 milímetros, que também vende na loja Matilda. É um rolo desse e um pouquinho mais de outro. Essa cor aqui, inclusive, que eu tô utilizando, é o ouro antigo, tá? 5 milímetros. E aí também vamos precisar de um isqueiro, uma tesoura, a agulha que eu vou trabalhar aqui é a número 5, uma agulha de tapeçaria, a minha tem o tamanho 13, e 2 marcadores, mas se não tiver marcador, não precisa, pode usar um próprio fio mesmo para marcar ali onde a gente vai colocar a alça. Nós vamos iniciar com um ponto baixíssimo. Para começar, vamos deixar sobrar uma pontinha aí de uns 20 centímetros de fio. Aí você pode começar em qualquer um dos espacinhos. Vou colocar a agulha, deixo a pontinha sobrando lá atrás, puxo aqui pra frente uma alcinha, vou vir pro próximo espacinho, deixo aquela pontinha lá atrás, ó, puxo o fio do novelo, vai ficar 2 alças, você coloca essa dentro dessa daqui, fazendo um ponto baixíssimo. Vou vir no próximo buraquinho, entro, laço, coloco essa alça dentro dessa, faço outro baixíssimo. Eu não tô fazendo muito apertado, ó. Eu trago essa argolinha até aqui na frente desse buraquinho, aí eu venho e faço o próximo baixíssimo. E nós vamos fazer isso a volta inteira, em todos os buraquinhos dessa base a gente vai preencher com ponto baixíssimo. Vou seguir fazendo ponto baixíssimo até chegar aqui no penúltimo pontinho que tá vazio. E já retorno aqui com você. Pronto, fiz aqui os pontos baixíssimos por toda a voltinha. Fica assim. Agora, a gente vai... Cheguei aqui, ó, faltando o último ponto só, o último buraquinho, né? Ao invés de pegar o fio do novelo, a gente vai pegar essa pontinha que deixamos sobrar. Então, entra aqui, laça a pontinha e puxa. Puxou ela aqui, você vai trazer aqui pra fazer o ponto baixíssimo e já vai puxar toda pra fora, ó. Vou ajustar aqui que tá bem grande essa correntinha, assim. Agora eu venho aqui, ó, com a agulha de cima pra baixo, atrás desse primeiro ponto baixíssimo. Pego essa pontinha de fio e trago até em cima. Tô fazendo uma correntinha aqui também nesse espacinho, ó. Preciso colocar agora essa pontinha dentro dessa última correntinha. Então, eu venho com a agulha lá de trás, saio no meio da última correntinha, pego essa pontinha de fio
e puxo lá pra dentro. Aí aqui a gente ajusta pra deixar tudo bonitinho, as correntinhas, ó. E vamos fazer mais uma carreirinha de ponto baixíssimo pra deixar um detalhe bem legal aqui na nossa bolsa. Então, pego aqui novamente o fio do novelo, de onde ele tá saindo aqui, ó, na correntinha seguinte. Eu vou vir aqui atrás dela, vou entrar aqui, vou laçar. Fiz a primeira correntinha, venho pro próximo espacinho, ó. Entro, laço, faço baixíssimo. Entro, laço, faço baixíssimo. Vai ficar aqui outros baixíssimos, um em cima do outro aqui, ó, na bordinha toda. Vai ficar assim. Eu vou preencher aqui a voltinha toda de novo. Chegando aqui no último, eu volto aqui com vocês. Pronto, cheguei ao final do ponto baixíssimo, a segunda carreira de ponto baixíssimo. Olha como fica bonito. Agora, eu cheguei aqui nesse último espacinho faltando, ó. Vou vir aqui, vou pegar aquela pontinha que eu deixei sobrando. Puxo ela, faço baixíssimo e já puxo toda pra fora, pra dar um acabamento aqui. Venho na correntinha, na primeira aqui, ó, que a gente fez, no primeiro ponto baixíssimo. Pego essa pontinha, levo pra cima. E agora eu vou colocar ela dentro a pontinha dentro dessa última correntinha aqui. Então, eu venho lá de trás. Saio no meio da correntinha com a agulha, pego essa pontinha, puxo pra dentro. Daí é só ajustar aqui as correntinhas, ó, e pronto. Ficou um acabamento bem bonito. Agora, nós vamos começar a subir a nossa bolsa, então. Primeiro fizemos um acabamento bem bacana aqui, né, na base. E agora vamos começar a subir, então, né? Vamos fazer um pontinho baixo pra cada correntinha, tá? Então, deixa essa pontinha aqui, nós vamos arrematar ela daqui a pouquinho. Pega aqui o fio do novelo, sempre aqui no pontinho seguinte, ó. E você vai entrar no meio dessa última correntinha que a gente fez aqui, ó, do último ponto baixíssimo. Entra no meio, entra no buraquinho da base, laça o fio do novelo, puxa a alcinha até em cima e fecha aqui um ponto baixo. Venho no meio da próxima correntinha, ó, entro no meio da corrente, no buraquinho lá dentro. Essa pontinha eu vou deixar em cima da agulha, que eu vou fechar o ponto e já vou arrematar ela. Tem que trazer esse fiozinho até mais pra cima aqui, ó, pra deixar na mesma altura desse, para os pontos ficarem alinhados e não ficar um trabalho muito apertado, muito tensionado, tá? Vem na próxima correntinha, entra. Essa pontinha de fio eu vou arrematar ela quando sobrar 1 centímetro, mais ou menos. Vou fazer mais um pontinho aqui no próximo, é só um ponto pra cada correntinha e pra cada buraquinho da base. Aqui sobrou só um pouquinho de fio, ó, eu já posso arrematar essa pontinha, então. Aí, a gente pega o isqueiro, pega a agulha, já vê aí mais ou menos onde que você vai empurrar quando derreter, tá? Eu vou empurrar pra dentro assim, ó. Então, eu venho aqui, derreto a pontinha. Derreteu, ó, eu pressiono aqui até secar, daí ela já fica coladinho aqui e tá certinho já o nosso acabamento aqui dessa ponta. Pronto, agora só tem que arrematar depois, né? Quando for trocar o fio ou quando chegar no final da bolsa. Agora, então, a gente vai fazer um ponto baixo apenas pra cada correntinha. E pra cada espacinho também, que eu tô entrando dentro da base ainda, ó, dentro do buraquinho da base. Traz até em cima. Ó, um pontinho apenas, então, até chegar no final. Só essa repetição.
Vou seguir fazendo, então, igualzinho a gente já fez aqui, por todos os passinhos da base, até chegar aqui no último. Chegou aqui no último, eu volto pra gente continuar. Cheguei aqui ao final, o último pontinho baixo, ó, ficou desse jeito. A carreira toda com um pontinho baixo pra cada correntinha do ponto baixíssimo. E aquela primeira linha de ponto baixíssimo ficou aqui, ó, certinha, bonitinha, né? Acabamento bem bacana. Agora, a gente vai para uma próxima etapa, tá? Que a gente vai construir o nosso ponto fantasia. Então, foi uma carreira toda de ponto baixo, eu vou fechar essa carreira, solto essa correntinha que tá na agulha, passo o primeiro ponto baixo, tem uma correntinha aqui, ó. Eu venho com a agulha embaixo dessa correntinha aqui, de dentro pra fora, alcanço essa alça, puxo ela pra dentro. Preciso ajustar essa alça para que ela pareça com essas correntinhas aqui, porque senão marca o trabalho e fica uma cicatriz na nossa bolsa. Então, ajusta essa alça aqui também, ó, deixa bem justinho. Vou tirar minha agulha daqui e vou passar a agulha embaixo das duas perninhas que tá formando esse elo aqui, ó, agora pela frente. Venho daqui, vou lá, busco a argolinha, coloco na agulha, veja como tá tudo bem ajustadinho, né? Eu vou laçar o fio, puxar aqui pra frente. E aqui eu vou fazer um ponto baixo embaixo daquela correntinha. O ponto seguinte, eu vou fazer na base desse próximo ponto aqui, ó. Onde eu fiz ele, eu vou fazer um ponto em cima dele. Então, eu venho aqui, ó, exatamente onde ele foi feito. Coloco a agulha, laço o fio. Aí, eu trago até em cima, pra ficar da mesma altura dessa outra alcinha aqui. Laço e fecho. Só arrumar aqui pro ponto ficar certinho, ó. Então, ficou um ponto na correntinha e um ponto lá na base do ponto da carreira de baixo. O próximo ponto é na correntinha. Aí, pula esse aqui, porque esse aqui corresponde a esse da correntinha. Nesse aqui, você vem e faz um na base dele, que é um ponto baixo também, só que é alongado. Traz até em cima. E fecha o ponto. O próximo é na correntinha. Essa vai ser a repetição desta carreira aqui. Um na correntinha, um na base do ponto seguinte. Um na correntinha. E um lá na base do ponto seguinte. Na correntinha, na base lá do ponto seguinte. Eu vou mostrar pra você como que tá ficando. A primeira correntinha que a gente fez, primeira linha de ponto baixíssimo tá aqui. A gente só tá pegando no meio aqui, ó, das correntinhas do ponto baixíssimo seguinte, onde a gente fez os pontos baixos primeiro, ó. Então, aqui é um na correntinha, o próximo lá no pezinho, onde eu fiz esse ponto aqui, ó. Ó, aí você vai ver também que aqui, ó, tá ficando ponto alongado, no meio tem um ponto sozinho, ó. Pula um, no próximo tem um ponto alongado de novo. Tá vendo esse intervalo? Então, vamos fazer assim até o final. Aí, aqui no final, ó, a gente já tem um na correntinha, o último vai ser um alongado. Mas eu encontro você aqui no final pra gente continuar juntos. Cheguei ao final dessa carreira, olha como ficou aqui na frente. E aqui atrás, sempre bem certinho, intercalado, um alongado, um na correntinha, um alongado, um na correntinha. Aí, cheguei aqui no final, o último foi o alongado, o próximo é na correntinha.
Solto essa correntinha aqui, passo esse ponto baixo aqui, ó, eu venho na correntinha depois dele. Alcanço essa alcinha aqui, puxo pra trás e ajusto. Volto aqui, ó, onde tem as perninhas desse elo que tá formando, passo a minha agulha aqui embaixo, alcanço o elo na agulha, laço, faço um ponto baixo aqui na correntinha. Agora, a gente vai fazer uma outra etapa desse ponto fantasia. Então, a gente vem nessa perninha aqui, desse ponto alongado, ó, na de dentro. E nessa outra aqui seguinte, na de dentro também. Laço o fio, passo aqui por trás. E preciso trazer até aqui, ó, mais ou menos onde tá apontando com a minha unha. Assim, ó, pra não ficar tensionado o ponto. Então, trago aqui pro lado e fecho o ponto. Vai ficar assim. Esse próximo ponto alongado, ele abriu aqui, ó, fica como a letra V, né? Aqui dentro dele, nessa correntinha em cima dele, eu vou fazer um ponto na correntinha, ó, embaixo da correntinha. Passo a agulha aqui, laço e faço ponto baixo. Aí, eu já venho aqui nessa perninha seguinte desse ponto e nessa daqui e faço de novo aquele ponto torcidinho ali que a gente fez. Ó, passei aqui, laço o fio do novelo, puxo aqui, trago até aqui em cima. Aí, eu fecho. Abriu aqui a letrinha V, ó, eu venho na correntinha e faço um ponto baixo. Venho aqui, aqui, laço, trago até em cima e fecho o ponto. Faço um ponto baixo aqui. Pego aqui, aqui, trago até em cima. Faço um ponto baixo aqui na correntinha. E essa vai ser a repetição, então, dessa carreira aqui. Aqui, ó, quando a gente vai fazer esse ponto, tá vendo que tem esse ponto baixo aqui? Lá na carreira seguinte, é só pra você já saber, tá? Na carreira seguinte, a gente vai fazer um outro ponto na base desse pontinho aqui, ó. E olha só onde esse pontinho vai ficar. Ele fica escondido atrás dessa voltinha que faz aqui, ó. Atrás aqui tem o ponto e aqui que a gente vai fazer o ponto lá na carreira seguinte. Só pra você saber, fica mais fácil de você entender depois, tá? Na próxima carreira. E aí, eu vou continuar fazendo aqui, certinho aqui, ó, um pontinho na correntinha. E um pontinho pegando aqui as perninhas sempre de dentro do ponto alongado. Ó, veja como está ficando. Eu vou fazer, então, essa repetição a carreira inteira. Chegou aqui no último ponto, eu volto pra gente continuar. Mantém só essa repetição desse ponto. Se ficar difícil, você não entender como continuar, é só você voltar aqui onde a gente começou o pontinho, ele vai repetindo até chegar no final. Sempre a mesma coisa. Então, eu vou dar um andamento aqui nessa carreira e já encontro vocês aqui no final dela. Concluí mais essa carreira, olha que bonito que tá ficando. Aí, cheguei aqui no final, ó. Fiz esse pontinho aqui, fantasia, e tenho que fazer o último aqui na correntinha.
porque abriu aqui, ó, a letrinha V do primeiro e desse último, tenho que fazer um ponto baixo aqui. Pronto. Agora, nós vamos para a próxima etapa do nosso ponto fantasia. Então, vamos fechar aqui essa carreira. Vou passar esse ponto aqui, ó, tem essa correntinha aqui. Pego essa alça, puxo pra dentro, ajusto. Nessa alcinha aqui, a gente vai fazer uma correntinha. Agora, eu tô em cima do ponto torcido aqui, ó, do ponto fantasia, e eu vou colocar minha agulha lá naquele buraquinho onde eu tinha mostrado pra vocês, atrás desse miolinho aqui, ó. Na base do ponto baixo que tem ali. Aí, eu laço o fio do novelo, puxo, trago até aqui em cima, vou pegar aquela correntinha que eu deixei ali e vou fechar aqui um ponto baixo alongado. Agora, você vai ver que a gente vai fazer a mesma repetição que a gente já fez antes, só que agora a gente só tá pegando em um lugar diferente. Então, eu fiz aqui o ponto alongado e um vai ser na correntinha seguinte, ó. Faço o ponto aqui na correntinha seguinte. Venho aqui atrás desse ponto aqui, faço a mesma coisa de novo, igual a esse, e faço aqui o ponto alongado. E para que fique bem bonito e alinhado, é importante que sempre você faça esse ponto pegando na mesma linha aqui, ó, para que fiquem bem certinho, saindo do mesmo lugar, ó. Tá? Então, vamos continuar. Na correntinha, um ponto baixo. Atrás desse miolinho aqui, um ponto baixo alongado. Às vezes o fio vem torto, ó, então eu faço assim, eu tiro a agulha, que daí fica mais fácil de fazer. Um na correntinha e um alongado. Um na correntinha, um alongado. Na correntinha e alongado. Ó, como vai ficando. Então, essa vai ser a repetição dessa carreira que a gente tá trabalhando agora. Pronto. Então, vou seguir fazendo essa carreira toda assim. No final dela, eu volto pra gente continuar. Aí, só falta... Na verdade, a gente já vai construir o ponto fantasia aqui. A partir dessa carreira que a gente tá fazendo, é só repetição. Então, a gente consegue ir fazendo depois, até chegar lá em cima sozinhos, tá? Mas na próxima carreira eu ainda vou te mostrar como é, pra você ver bem certinho como que a gente vai continuar. Então, já volto. Pronto, concluí essa carreira, ficou desse jeito aqui. E agora você vai ver que a gente só vai repetir. Então, eu cheguei aqui no final, solto a correntinha pra poder fazer o fechamento. Venho aqui, ó, nessa corrente depois desse ponto alongado. Pego essa correntinha aqui, puxo aqui pra dentro. Ajusto. Venho aqui nessa correntinha, nas perninhas que tá formando essa correntinha. Entro embaixo, laço a correntinha na agulha, puxo aqui pra frente e faço um ponto baixo. Esse ponto baixo, se você perceber, ó, é como se ele estivesse saindo do meio dessa letrinha V, tá? Precisa ser assim. Aí, aqui a gente vem fazer o próximo ponto. Ponto é nessa correntinha e nessa daqui, laça, puxa até em cima e fecha. Aí, abriu esse V aqui, ó, aqui a gente tem que colocar uma correntinha, um ponto baixo embaixo dessa correntinha. Pega nessa perninha, nessa daqui, laça, traz até em cima e fecha o ponto.
faz um ponto baixo aqui na correntinha. A carreira seguinte é exatamente a carreira que a gente acabou de fazer, antes dessa daqui, que é a de ponto alongado atrás desse miolinho aqui e na correntinha. Alongado e na correntinha, igual a gente fez aqui, ó. Aí a seguinte, igual a gente tá fazendo agora. E aí assim a gente forma o nosso ponto fantasia. Essa carreirinha aqui a gente já tá repetindo, né, que a gente já fez ela antes. E aí vai ser assim, até chegar na altura desejada. Então, quando você tiver dúvida, é só você voltar às carreirinhas anteriores a qual você tá tendo dúvida. Por exemplo, tá fazendo essa carreira aqui, que é com esse ponto. Você ficou com dúvida, volta e assiste aqui onde a gente já fez. Se ficou com dúvida nessa carreira aqui, seja no fechamento, seja na produção dos pontinhos, é só assistir de novo a carreira que a gente tava fazendo aqui, que todas vão se repetir até chegar na altura desejada. Tá? Então, eu vou, pra adiantar, não ficar um vídeo de horas, né, porque a gente leva algumas horas pra fazer a bolsa, eu adianto o vídeo e encontro vocês na parte de cima, pra gente poder costurar a alça e fazer os acabamentos. Certo? Então, vou adiantar aqui a minha parte e já encontro vocês aqui mais pra frente. Eu cheguei em uma etapa aqui que a gente precisa trocar o fio porque o fio acabou, então eu vou te mostrar como eu faço. Eu deixo aqui uma pontinha pra poder arrematar, pode ser menor do que essa, só que como eu quero fazer aqui no ponto baixo, eu parei aqui no pontinho baixo, ó, eu vou deixar essa ponta aqui que sobrou, tá? Aí a próxima ponta também vai ter que sobrar um pedacinho. E aí eu venho e faço o ponto baixo, que eu tava trabalhando. E continuo aqui. Aí a gente vai fazer o arremate ali das pontinhas que ficaram, tá? Só vou fazer mais esse pontinho aqui pra firmar bem. Aí aqui na parte de dentro, ó, vai ficar as pontinhas do fio antigo e do fio novo. A gente precisa arrematar elas, escondendo elas por baixo aqui dos pontos, o máximo que a gente conseguir. E aí eu vou usar a agulha de tapeçaria pra isso. Vou escondendo aqui por baixo. Depois de você passar por baixo de alguns pontinhos, você vai cortar e vai deixar apenas 1 centímetro da pontinha do fio. Vamos usar a agulha mesmo e o isqueiro e vamos derreter essa pontinha aqui. Pronto, já arrematei aqui, ó, essa ponta aqui a gente faz a mesma coisa. E é só continuar o trabalho. Vou só adiantar aqui mais algumas carreiras e já encontro vocês aqui no final, na parte de cima. Terminei aqui a altura da minha bolsa. Vou te passar aqui a altura em centímetros e quantas carreirinhas a gente fez juntos também, tá? Então, vai ficar com 17 centímetros e meio de altura até agora, tá? E aí, pra gente se achar melhor aqui nos pontos, aqui eu tenho um ponto completinho, ó, perninha aqui e aqui, né? Então, eu tenho um completo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e meio. Aqui faltou fechar em cima, ó, então eu terminei aqui, onde temos o nozinho e o ponto baixo. Ponto baixo, nozinho, tá? Nessa carreira aqui. Agora, a gente vai para as carreiras de acabamento, que são 2 carreiras de ponto baixo centrado. Então, aqui eu cheguei no último ponto, eu vou soltar um pouquinho essa correntinha, passo aqui o primeiro pontinho e venho na correntinha aqui depois dele, ó. De dentro pra fora com a agulha. Pego essa alcinha, coloco na agulha e puxo pra dentro. Aqui eu tenho que deixar justinho pra não ficar marcado o meu trabalho. Vou tirar a minha agulha. E nós vamos trabalhar no meio aqui dessas correntinhas que temos aqui. Então, aqui tem 2 perninhas pra formar esse elo. Eu vou colocar a minha agulha no meio das 2 perninhas pra pegar somente a perninha de dentro. Vou colocar a agulha no elo. Soltou aqui um pouquinho, ó. Até vou ajustar aqui. Dessa forma. Assim. Aí, ajusto de novo pra ficar apertado. Laço o fio. Puxo aqui pra fora. Então, aqui, ó, eu venho na próxima correntinha, entro no meio dela, pegando aquela alcinha de dentro. Mas, pra não fazer só nela, a gente pode pegar aqui atrás do ponto também, vai ter essa outra alça aqui, ó.
vai dar mais firmeza no ponto, ele não vai ficar tão aberto. Aí eu laço e faço o ponto baixo, ó. Ficou igualzinho a esse. Pego aqui na correntinha, somente na perninha de dentro e lá dentro, atrás do ponto, nessa alça aqui. Laço, altura e fecho o ponto baixo. Aqui a mesma coisa, e em todas as correntinhas a gente vai fazer esse mesmo processo nessa carreira toda, tá? E a próxima carreira, ela vai ser ponto baixo centrado, nesse pontinho que a gente tá fazendo agora. Certo? Então, vamos continuar fazendo pontinho baixo assim, pegando só na alcinha de dentro e na alcinha lá de dentro também pra ficar mais firme. Essa alça de fora da correntinha fica sobrando aqui pra ficar uma marcaçãozinha. Então, eu vou fazer isso em todas as correntinhas, igual a gente fez até agora. Quando chegar na última corrente aqui, eu retorno pra gente fazer a continuação juntos. Completei minha carreira de ponto baixo, vou fechar essa carreira e ir para a última carreira com um ponto baixo centrado. Aqui eu vou soltar essa correntinha, venho aqui nessa corrente depois do primeiro ponto, alcanço essa alça e puxo aqui pra dentro. Ajusto. Como agora essa carreira ela é de ponto baixo centrado, então eu preciso entrar no centro do ponto. Então aqui, ó, o ponto baixo ele é como se fosse uma letra V, tem duas perninhas aqui, ó, eu tenho que entrar no centro dele. Não é embaixo da correntinha, tá? Não é embaixo da correntinha, é dentro do ponto. Depois de você entrar dentro do ponto, você vai laçar o fio do novelo, vai puxar pra frente, vai dar uma alturinha e alcançar essa argolinha que ficou ali. Aí você vai laçar o fio e vai puxar aqui pra fora, passando por dentro das argolinhas e fazendo aqui um ponto baixo centrado. Veja que o ponto saiu de dentro do outro e não embaixo da correntinha. Todos esses pontos dessa carreira serão assim. Então, eu entro aqui, ó, no próximo ponto, baixo, no centro dele, laço, dou alturinha pra ficar na mesma altura as duas alças. Meu Deus, começaram a furar aqui do lado de casa o barulhão. E faço ponto baixo. Aqui também, ponto baixo centrado. Ó, e vou seguindo assim a carreira toda, até chegar no último ponto dessa carreira. Ó, tá vendo que saiu um ponto de dentro do outro, um do ladinho do outro também? Então, é só seguir assim até chegar nesse último ponto aqui que a gente vai finalizar juntos. E eu já retorno aqui com você. Cheguei ao final da carreira de ponto baixo centrado, olha que bonita que ficou. E no meio desses dois pontos, nós vamos passar uma carreira de ponto baixíssimo pra prender o nosso zíper. Vai ficar muito fácil e bem bonito. Então, aqui a gente já pode encerrar com a bolsa. Com a altura da bolsa, a gente corta o fio deixando aí uma ponta de pelo menos 10 centímetros. Puxa pra fora essa alça e vamos fechar aqui, ó, nesse buraquinho com uma correntinha também. Então, pra isso, você vem com a sua agulha aqui na corrente depois do primeiro ponto. De dentro pra fora, pega essa alça e puxa pra dentro. Aqui tem que ficar aparecendo com a correntinha, então, ó, junta bem, junta os pontos. Vou vir com a minha agulha de dentro pra fora pra sair dentro dessa última correntinha aqui, ó. Então, eu pego aqui atrás do ponto, saio no meio da correntinha, pego essa alça e puxo lá pra dentro, ó. Só vou virar aqui pra ficar mais fácil pra mim. Aqui fica bem ajustadinho, igual a correntinha do lado, deixa bem bonitinho. E na parte de dentro a gente vai arrematar, tá? A gente vai pegar a agulha de tapeçaria pra facilitar e o isqueiro. E aí, você segue passo a passo conforme eu vou te mostrando aqui.
Depois de você achar que conduziu o suficiente, confere se você não puxou muito a correntinha aqui, para dar tempo de arrumar ainda. E aí, você vai cortar deixando 1 centímetro de fio. Vai pegar a tua agulha, ó, cuida agora pra não queimar essa parte aqui da bolsa. Vai pegar a tua agulha mesmo de tapeçaria, vai só posicionar aqui pra segurar essa pontinha mais pra cima e vai derreter essa pontinha aqui. Depois de derreter, você só pressiona bem, espera secar. Pronto, o arremate tá feito. Agora, pra colocar o fecho, ele é muito fácil. A gente vai colocar o fecho e depois a alça, tá? Então, pra colocar o fecho, a gente nem vai precisar marcar nem nada. É só dobrar assim, posicionar aqui onde você quer que ele fique, né? Vou arrumar aqui, ó. Se precisar, você dá uma esticadinha. Posiciona no lugar. Assim. Aí, vamos pegar a nossa agulha e o fio. Para o fio não desfiar, vamos dar uma queimadinha aqui. Aí, vou virar aqui pra esse lado que eu vou começar por aqui. Tanto faz o lugar que você for começar, tá? No meio dessas duas carreiras aqui, nós vamos enfiar a agulha, ó, no centro desse ponto aqui, no pezinho desse aqui, ó. Qualquer lugar, tá? Aí, você vai posicionar aqui bem certinho pra ficar centralizado esse fecho. Vai pegar ali dentro, ó, dentro do fechinho. Vai pegar o fio deixando uma ponta. Puxa aqui pra frente. Tá? Uma correntinha. E a gente vai trabalhar ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui, ó, na mesma linha, no pezinho desse ponto aqui. Pego, entro e vou lá buscar o fio, ó. Entro dentro do espacinho do fecho. Pego o fio, deixa essa ponta ali pra lá, que depois a gente arremata. Puxo aqui. Ficou com as duas alças aqui, eu faço ponto baixíssimo, ó. Venho aqui pro próximo, entro. Como assim, né? Nós temos muito mais pontos aqui do que aqui. Então, talvez em alguns espaços você precise colocar 2 pontinhos baixíssimos no mesmo buraquinho aqui do fecho, tá? Não tem problema nenhum. E isso você vai vendo conforme você vai vendo os espaços aí. Então, tem que ir devagarzinho, fazendo com calma. Aqui eu tô indo reto, ó. Coube no buraquinho. Então, eu vou vir aqui, vou fazer o ponto baixíssimo. Vou vir aqui no próximo. Se ficar muito mais perto aqui, ó, eu posso vir aqui de novo no mesmo lugar, fazer outro ponto baixíssimo no mesmo buraquinho. Pronto. Venho pro próximo, entro no buraquinho, faço baixíssimo. Faço baixíssimo, ó. Vou repetir aqui pra não ficar tão distante. Aqui vai sempre ficando na mesma linha, ó, como vai ficando o ponto baixíssimo aqui. Sempre no pezinho do ponto. E aqui você vai cuidando pra fazer reto, né? Pro fecho ir com os buraquinhos bem alinhados aqui pra não ficar torto depois, né? Quando chega aqui na lateral, nós vamos continuar fazendo o ponto baixíssimo, só que daí não tem mais espacinhos pra gente pegar aqui, né? Então, a gente faz o ponto baixíssimo somente na bolsa. Deixa eu arrumar aqui pra mostrar a melhor posição pra vocês. Daí, eu venho aqui, ó, e faço o ponto baixíssimo só na bolsa, sem pegar no fecho. Veja que o meu fecho tá pra fora, tá? E não pra dentro. Essa pontinha aqui, que ela fica pra fora mesmo. Então, aqui eu vou seguindo fazendo ponto baixíssimo. Vou dobrar aqui pra vocês verem. Ó, desse jeitinho aqui, tá? Agora, eu volto a costurar. Então, vou vir aqui, deixar o zíper aberto é mais fácil. Ó, na mesma linha que tá lá a costura do último ponto,
vai estar aqui também, ó. Eu tenho que voltar aqui esse ponto que eu passei. Vou voltar aqui e vou pegar no zíper. Assim, tá? Puxo o fio do novelo e continuo aqui meu ponto baixíssimo. Igual a gente já tava fazendo do outro lado. Aí, só pra você sustentar, então, essa partezinha, ela fica aqui em cima, assim, tá? Pra fora. Aí, vamos continuar fazendo ponto baixíssimo e prendendo o zíper. Vai sempre olhando, conferindo pra ficar bem retinho a costura. E vamos fazer aqui desse lado a mesma coisa que a gente fez desse. E ali no final dessa carreira, eu volto com a gente, pra gente continuar fazer o acabamento juntos, tá? Então, já volto. Prontinho, já firmei aqui o meu zíper. Olha só que bom que fica, ele fica muito firme, né? Não tem como ser melhor do que isso, olha. E fácil e prático de colocar, né? E esse zíper aqui você pode usar em qualquer modelo de bolsa, vai ficar excelente. Tanto em bolsa com fio de malha, quanto bolsa em fio náutico ou de poliéster assim. Tá, então eu cheguei aqui no último, ó. Se eu entrar aqui dentro desse aqui, já é onde tá o primeiro ponto baixíssimo. Então não dá, né, pra fazer aqui. Eu paro aqui. Aí eu vou cortar o fio, eu deixei o meu novelo lá dentro porque ficou mais fácil. Ó, cortar e deixar uma ponta maior. Posso tirar já o meu novelo daqui de dentro. Vou puxar essa alça pra fora. Pegar a agulha de tapeçaria. Eu gosto sempre de dar um acabamento rápido, bem rápido aqui, só pra não desfiar. E nesse espacinho que ficou aberto aqui, a gente também vai fazer uma correntinha pra ficar igual aqui os outros pontos baixíssimos. Então, vem aqui, ó, de baixo pra cima, atrás do primeiro ponto baixíssimo, assim, levo o fio, faço a parte de baixo da correntinha. A parte de cima eu venho entrando dentro do último ponto baixíssimo aqui, ó, e já levando esse fio lá pra dentro. Finalizo aqui bem certinho com o ponto baixíssimo. E aqui dentro a gente precisa arrematar esses fios. Então, aqui tá vendo que ficou um espaço aberto? Eu vou passar aqui, ó, pra esse espaço aqui, pra fechar, não ficar aberto aqui, ficar todos iguais. Saí aqui na frente, embaixo do ponto, ó, nem vai dar pra ver. E eu volto aqui pela lateral para já esconder lá por dentro essa ponta de fio. Ó, que nem aparece, ó. E aqui todos vão ficar com o mesmo acabamento. Aí, aqui a gente vai ter que conduzir esse fio pra baixo, né? Por trás do fecho, pra não ficar marcado. Aqui nessa altura pra mim já tá bom, eu vou cortar, deixando 1 centímetro. E vou derreter aqui com cuidado pra não estragar meu fecho e nem a minha bolsa. Pronto, só prender bem aqui e esperar secar. Essa pontinha tá arrematada, vamos fazer a mesma com essa daqui, esconder aqui por dentro e derreter a pontinha, já volto. Prontinho, o arremate feito, olha como fica, bem firme, bem bonito, né? Espaçoso aqui dentro. E agora a gente vai pra parte da alça, então aqui você vai posicionar onde você quer que fique a sua alça. Eu coloquei aqui, achei que fica bom costurar aqui, ó. Você pode colocar mais aberto, mais fechado, é você que manda. Daí eu decidi que eu quero aqui. Contei quantos pontinhos baixíssimos tem. 1, 2, 3, 4, 5. Aí do outro lado eu também conto, só que eu também meço, tá? Então ficou 6 centímetros aqui, ó. Tem que costurar bem certinho pra ficar bem reto, né? Aí então você escolhe aí como você vai fazer. Vai pegar um pedaço do fio e agulha de tapeçaria. Vou abrir aqui meu zíper para ficar mais fácil. Posicionar aqui minha alça. E vou costurar embaixo aqui, ó, entre esses pontinhos aqui, a última carreira que a gente fez até aqui em cima, antes de começar só ponto baixo, vou costurar aqui, ó. Então, aqui vou contar de novo, 1, 2, 3, 4, 5,
ela tem que começar a costura embaixo desse ponto aqui, ó. Então, eu vou entrar aqui, lá dentro da bolsa, ó. Aí, deixa uma ponta que a gente vai precisar ou dar um nozinho ou arrematar, né? Essa ponta depois ela vai ficar lá dentro, ó, tá? Eu deveria ter começado de dentro pra fora. Mas, enfim, ó, eu vou começar aqui certinho. De dentro pra fora, tá? Que daí a ponta tem que ficar lá dentro. Ó, venho aqui. Deixo uma ponta lá dentro. Aí, venho na alça. 2, 3, 4, 5, aqui. Venho com a agulha lá dentro. Aí, venho aqui fora de novo, pelo lado. E volto por cima, passando aqui dentro da argolinha. E entro lá dentro da bolsa de novo. E aí, a gente vai fazendo esse processo algumas vezes até ver que a alça ficou bem firme. Eu costurei aqui 9 vezes desse jeito. Ó, tá vendo? Vou preenchendo desse jeitinho aqui. Nessa parte de baixo aqui, até mais ou menos aqui, ó, pra deixar bem firme. Vou costurando aqui e vou só fazer mais vezes, como eu tava mostrando pra vocês. E aqui no final eu já volto aqui pra gente continuar. Pronto, costurei algumas vezes, ficou bem firme mesmo. Aí aqui na parte de dentro, ó, puxei as duas pontas pra baixo do zíper. Aí podemos dar 2 nozinhos, bem discretos. E depois a gente arremata essas pontinhas passando por trás dos pontos, pra deixar ela mais bonitinha, né? Não ficar esse nozinho só aqui. Ó, vai ficar bem discreto o nozinho, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês, ó. Bem discreto. Mas eu ainda vou conduzir aqui por baixo dos pontos pra lá e pra cá. E derreter as pontinhas pra garantir que não tem perigo de soltar depois. Aí a mesma coisa você vai ter que fazer com todas as pontas da alça. Aqui a gente vai medir e fazer igual. E depois no outro lado a mesma coisa. Sempre cuidando pra ficar bem retinho, tá? Então, como a gente já fez juntos essa etapa, eu vou fazer as outras 3 costuras e volto aqui com a bolsa pronta junto com vocês. E esse foi o resultado da nossa bolsa. Extremamente firme a alça, o zíper dela e o fundo maravilhoso. Espero que você tenha gostado desse tutorial. E se fizer um como esse, marca lá na minha outra rede social para que eu possa ver seu trabalho, qual foi a cor que você escolheu do fio, como que ficou aí a sua bolsa completinha, viu? Um beijo, não sai do vídeo sem se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!